Até para as pessoas não ficarem pensando, nossa, mas será que para eu me relacionar eu tenho que sentar com a pessoa e colocar tudo? Olha, eu sou assim, eu quero assim. Não exatamente. As demandas vão surgindo e as conversas vão acontecendo e os acordos vão sendo estabelecidos. Um relacionamento tóxico, ele não brota tóxico. Ah, eu tô relacionando e ele já tá tóxico. Ah, já tá ruim. Não. Pelo contrário, ele sempre começa lindo, maravilhoso. Se ela tá numa relação tóxica, ela se permite se manter nessa relação, é porque alguma coisa nessa toxicidade atrai essa pessoa. Porque assim, a relação, ela, como você falou, os acordos eles vão surgindo conforme a relação vai desenrolando. Você não senta e já fala, ó, já vai ser assim, já vai ser desse jeito e tal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tava no Banho Pensando Nisso. O assunto de hoje é acordos nos relacionamentos. Vivi, vou deixar você introduzir essa questão dos acordos no relacionamento. Acordos no relacionamento, necessários, vitais para um relacionamento. Quando a gente fala de acordo, dá a impressão assim, não sei o que você... quando fala de acordo, o que você imagina? Mas contrato? Contrato. Eu ia falar exatamente isso. É uma coisa assim que fala acordo no relacionamento, mas um contrato parece até uma transação comercial. Não exatamente, mas se você não tem acordos, sejam verbais ou não verbais, mas se você não tem acordos no relacionamento, você não tem um relacionamento. Porque a gente começa a ultrapassar os limites. Então, eu acho que pra gente começar, a gente podia tentar explicar ou elucidar essa questão de como são feitos esses acordos. Claro que não são contratos, a gente tá falando aí de relacionamento, né, gente? Mas, assim, como é que podem ser feitos esses acordos? Eu, pelo que eu vejo, pelo que eu já estudei, pelo que eu observo no setting terapêutico, na vida, inclusive, eu eu sei que no relacionamento a gente tem os acordos verbais, quando a gente coloca pro outro ali, né, e há conversa, há diálogo sobre isso, né, o que se espera de uma relação, o que você tá disposto a contribuir. Eu não tô falando de grana, não, também, mas assim, de contribuir no sentido emocional, no sentido de entrega, sabe? E existem os acordos não verbais, que é aquela relação que vai se dando e não se conversa sobre isso, e a coisa vai acontecendo, e as pessoas vão percebendo, tá, isso aqui eu não vou fazer, o outro não gosta, isso aqui, vão cedendo e a coisa vai indo, sem exatamente uma conversa, um diálogo, um estabelecimento de algumas regras mesmo. Fica no implícito que nem sempre é um acordo. Pode até existir, de repente, uma ideia de que exista um acordo e o outro ceder, mas se não for verbalizado, eu acho que pode dar margem para outra pessoa interpretar de uma outra forma. Eu acho que se é claro nesse acordo, por exemplo, eu não gosto de X situação, que faça esse tipo de X situação, porque isso me incomoda. Isso me fere profundamente. Se eu não verbalizo isso, eu posso até mostrar que eu não gostei ali dentro de uma situação. Você fica meio assim, eu tô meio chateado. Mas o falar também, deixar claro esse acordo é muito importante, porque fica explícito e não fica aquela coisa meio que subentendida. Mas a gente nunca falou sobre isso. Talvez eu possa fazer. Então, acho que quando a gente vai para esse lugar do acordo, tem que ser nesse ambiente mesmo, às claras dessas regras, porque quando a gente está falando de acordo, a gente está falando dos limites de que um considera importante. Então, a partir do momento que eu estabeleço um acordo de algo, é porque aquilo não me faz bem. Uhum. Então, olha, isso não me faz bem, então vamos fazer um acordo de que dentro da relação não exista isso. E é claro que isso envolve também a outra pessoa a entender o que é um acordo, entender que existe um limite ali e que ao transpor isso, ao passar disso,
ela está violando a outra individualidade. Então, acho que essa questão do expressar, verbalizar o acordo em si, ela é importante porque não dá essa margem ali para uma interpretação única. Porque a gente está falando de construir uma relação. E a gente está falando de individualidades. Individualidades diferentes que ambos vão sugerir acordos diferentes, porque partem do pressuposto de que tem coisas que violam aquela pessoa. E se a pessoa não deixar isso verbalizado, claro, que aquilo é uma violação, às vezes a outra pessoa pode entender que não seja, não entende a dimensão do que aquilo representa para aquela pessoa. Mas aí você tá falando de um relacionamento saudável. Você fala que uma pessoa, olha, isso aqui não tá bacana, ou eu não gostaria que fosse assim, isso me viola, isso me fere. E o outro compreender. Isso é saudável. Porque se a gente fala de um relacionamento tóxico, por exemplo, a outra pessoa pode espernear na frente da outra, falar, rodar a baiana, e pra falar o que tá ferindo, tentar colocar um limite, o outro simplesmente não respeita. O outro simplesmente não vou respeitar. A gente começa, se a gente tá falando de uma relação tóxica, esses acordos, eles simplesmente são ignorados. Eles não existem, aí vão se criando acordos, às vezes até inconscientes, mas não verbais, onde tudo isso vai se criando. Mas porque não existe a história do limite. Numa relação tóxica, por exemplo, não existe um limite. Existe uma pessoa que ultrapassa o limite da outra o tempo todo, às vezes de ambas as partes, e da outra que está deixando com que esse limite seja ultrapassado o tempo inteiro, às vezes por medo, insegurança, enfim, dependência emocional, uma série de coisas. Então, é bacana quando a gente fala essa coisa do acordo, mas a gente está falando especificamente de relações saudáveis, quando isso é feito. E não necessariamente vamos namorar, ou vamos casar, ou vamos se relacionar, vamos sentar aqui e fazer um acordo. Porque os acordos mudam. Hoje, você está com uma pessoa, os teus acordos com ela são uma coisa. Daqui a um ano, você tá com essa mesma pessoa, mas vocês viveram coisas durante o relacionamento, enfim, vocês viveram, né, situações de vida onde às vezes os acordos mudam. E tudo bem. Até para as pessoas não ficarem pensando, nossa, mas será que para eu me relacionar eu tenho que sentar com a pessoa e colocar tudo? Olha, eu sou assim, eu quero assim. Não exatamente. As demandas vão surgindo e as conversas vão acontecendo e os acordos vão sendo estabelecidos. Às vezes, não verbais. Às vezes as situações vão surgindo, os comportamentos vão se adequando àquilo. Esse acordo ele é implícito e não verbal. E às vezes tudo bem também. Foi feito um acordo, as duas pessoas estão ali, sabem os limites, entenderam na convivência aquilo e vida que segue. Mas eu acho que o que você está querendo dizer dentro de tudo isso é que é necessário que haja uma boa comunicação, que haja essa liberdade, essa intimidade de poder falar para o outro o que você sente, quais são os seus limites, o que você deseja para a relação e que o outro possa trazer também isso para você, para que se elabore juntos o progresso mesmo, o processo da relação, sabe? Eu achei bem interessante o que você trouxe desse outro ponto de vista. Eu acho que faz bastante sentido quando a gente fala sobre um relacionamento tóxico, passar desses limites. Ai, tem tanto, né? O que mais tem, nossa. Mas eu acho que isso também traz até um questionamento pra gente trazer, que muitas das vezes existe uma permissão também para que esse relacionamento se funcione dessa forma. Sim. Então, por exemplo, acontece uma situação que eu não gostei. Não gostei daquela situação que aconteceu ali no meu relacionamento. Não gostei e, não, tudo bem. Vou ceder, vou relevar. Mas não gostei. Isso gerou já uma violação. Por mais mínima que seja, já existiu uma violação de um limite, por mais que ele não foi falado, verbalizado. Sim. Então, dentro dessa configuração, olhando para as relações assim também, a gente pode também entender dessa falta de comunicação e verbalização que se constrói a relação e gera
esses relacionamentos tóxicos. Porque um relacionamento tóxico, ele não brota tóxico. Ah, eu tô relacionando e ele já tá tóxico. Ah, já tá ruim. Não. Pelo contrário, ele sempre começa lindo. Maravilhoso. Ele começa lindo, ele começa saudável, até aquele ponto… Que ele deixa de ser saudável. Que você percebe que ele não tá tão saudável assim. E aí que tá essa questão de… Opa, quem está criando essa relação? Ai, mas aí eu vou pegar num ponto um pouquinho mais embaixo. Que é aquela história assim, né? No relacionamento tóxico tem a pessoa tóxica, né? O opressor e o oprimido, vamos chamar assim. A pessoa tóxica, aquela que extrapola os limites, aquela que se coloca muito, vamos chamar assim, agressivamente, de uma forma muito contundente em cima da outra. E a pessoa, vamos chamar assim também, mais frágil, a pessoa que recebe essa toxicidade toda. Mas aí eu pergunto pra você, uma reflexão aqui. Dentro desse relacionamento tóxico, onde existe o opressor e o oprimido, o que tem nessa pessoa oprimida? Qual é a toxicidade dela que a une a essa pessoa tóxica? Porque, de alguma forma, ela tem também uma toxicidade, senão ela não estaria se permitindo estar nessa relação. Se ela está numa relação tóxica, ela se permite se manter nessa relação, é porque alguma coisa nessa toxicidade atrai essa pessoa. Alguma coisa tem nela também de tóxico ali para se manter naquilo. Ou também a gente pode olhar para um outro ponto de talvez aquela questão dos 5 As. Autoestima, autovalorização, autocuidado. Então, ela não tem essas… Autoamor. Autoconfiança. Autoconfiança boa. Então, ela não tem esse pilar desenvolvido internamente. Então, ela acaba o quê? Se sujeitando a uma relação tóxica. É claro, gente. Porque, assim, a relação, ela, como você falou, os acordos, eles vão surgindo conforme a relação vai desenrolando. Você não senta e já fala, ó, já vai ser assim, já vai ser desse jeito e tal. Eu acho que num primeiro momento você pode até estabelecer algumas coisas, mas conforme você vai convivendo, vai surgindo diversas situações, diversas coisas que você vai conversando sobre. Mas a partir do momento que eu não tenho esses 5 As desenvolvidos dentro de mim, eu não tenho eles elaborados, é mais fácil eu sujeitar a uma relação e ignorar o meu limite. Você se coloca nesse lugar também de aceitar um comportamento tóxico. Porque ele começa pequeno, ele não começa tão grande. Porque às vezes a pessoa pode começar com pequenos comportamentos ou de ultrapassar os limites dela que ela não verbalizou, porque ela tem tudo isso muito fragilizado. Então ela também pode ir aceitando e não verbalizando. Ai, se eu falar, vai que a pessoa termina comigo. Ai, se eu falar, vai que a pessoa não gosta. Ai, nossa, mas não vou falar. Não, deixa eu deixar. Não, porque eu amo e tudo mais. Então ela vai alimentando tudo isso. E aí a gente tá falando de limites que foram sendo violados e quebrados por muito tempo dentro de uma relação que é construída a todo instante, e chega um momento que o negócio tá tóxico mesmo. Então existe também uma corresponsabilidade de quem está na relação, porque existe muito isso de falar, a outra pessoa é tóxica. Ai, a outra pessoa é tóxica. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Quando a pessoa se exime de qualquer responsabilidade porque o outro é tóxico. Então, mas o que você tem de tóxico que te une a essa pessoa? Porque você tá nessa relação. E é o que você tá falando, que a pessoa que não tem os 5 As desenvolvidos, ela tá vulnerável, ela tá frágil. Claro que ela vai ser uma presa muito mais fácil. Ela tá frágil na autoestima, ela tá frágil na autoconfiança dela, ela tá frágil no autocuidado, no autoamor. Ela tá frágil em várias questões ali internas dela, onde ela tá completamente exposta a um predador, vamos chamar assim, uma pessoa tóxica que percebe, inclusive, essa vulnerabilidade e vai pra cima mesmo. E isso não significa que a outra pessoa da relação seja realmente tóxica. Isso não significa que a outra pessoa que eu falo assim, quem está sendo esse… Você falou do oprimido o opressor. E não significa que esse opressor seja opressor mesmo, de verdade.
Pode ser que ele seja também um opressor. Também pode ser. Porque também a pessoa fragilizada em si, ela pode ter aceitado se relacionar com uma pessoa que é opressora. Eu acho que o opressor... Bom, aí a gente tá falando de questões humanas. É muito mais fácil uma pessoa se transformar ou ser uma pessoa opressora quando ela vê que ela tem uma presa fácil. Por outro lado, eu não sei se uma pessoa que não é opressora se torna opressora. Eu acho que a pessoa opressora, ela já tem uma tendência a ser opressora, e quando ela vê uma pessoa frágil, uma pessoa, né, com os 5 As não desenvolvidos, vulnerável, é o que ela precisa para o relacionamento, porque tem pessoas que não conseguem se relacionar sem oprimir o outro. Então elas não vão pegar uma pessoa que bota limites, que faz acordos. O opressor, ele vai procurar pessoas frágeis, pessoas que estão com a autoestima abalada, pessoas que estão vulneráveis, porque aí, né, ele já vai para cima com mais força, ele consegue se colocar dessa forma opressora, dessa forma tóxica, dessa forma onde ele comanda esse relacionamento. Então, acho que trazendo dentro desse contexto todo que a gente está falando, mais para um fechamento, o quão importante é estabelecer esses acordos, o quão é importante falar sobre eles e construir isso no decorrer da relação, de não deixar para depois. Então, o tanto que essa construção com os acordos, ela pode até determinar o sucesso ou não da relação. Se vai para esse caminho do saudável ou do tóxico. Então, assim, eu acho que essa reflexão é importante para as pessoas entenderem que quem está construindo essa relação são elas. Elas vão fazer parte dessa relação e quem está construindo é essa pessoa que quer se relacionar. Então, o acordo, ele se torna essencial para uma pessoa que quer ter uma relação saudável. Sim. E até para a pessoa estabelecer esses acordos, ela precisa de uma série de outras coisas que ela precisa desenvolver, como você falou anteriormente. E assim, a pessoa precisa, né, até para conseguir fazer esses acordos, entrar inteira na relação. Você tá segura de si, tá inteira, para você entrar numa relação que seja saudável e que você consiga colocar os seus limites, fazer esse acordo saudável, conseguir se colocar para que não aconteça, por exemplo, né, uma relação tóxica, alguma coisa. Então, num primeiro momento, começou uma relação, está desenvolvendo um relacionamento, se a pessoa não está segura de si, se ela não está bem com ela não vai conseguir estabelecer um acordo bacana. Ela vai estar vulnerável, ela vai estar sempre cedendo mais, aceitando, medo de perder, medo de ficar sozinha, medo de sofrer, enfim, seja lá o medo que for, mas vai estar sempre a sombra do medo ali nessa pessoa, porque ela não tem os 5 As, por exemplo, desenvolvidos, tá frágil. Então, a gente falou aqui muito de acordos e limites e tudo mais, uma pessoa precisa estar bem com ela mesma, precisa estar firme dela mesma, para conseguir, inclusive, estabelecer limites e estabelecer acordos bacanas para essa relação, para que a relação dê certo. Perfeito, eu acho que você fechou muito bem. Eu acho que fica uma dica aí para as pessoas: façam bons acordos para se relacionar de uma forma saudável, de uma forma que você vai estar bem dentro de uma relação. E acho que o recado para as mulheres, de modo geral, as mulheres tendem a ceder mais, as mulheres tendem a levar mais para si as coisas. Meninas, se fortaleçam, sabe? Olhem para vocês antes, entendam as suas potencialidades, estejam seguras para entrar numa relação inteira, para conseguir colocar quem vocês são na relação, para conseguir estabelecer bons acordos e não estar sempre à mercê de um medo, de uma situação ou de alguém. Entrem inteiras nas relações. Acho que perfeito, é isso. É isso, bora fazer um acordo? Vambora. É isso aí, gente. É isso aí, foi ótimo, como sempre. Obrigado e até a próxima. Até.